Irmãos queridos, eu quero parabenizar esta igreja preciosa que está se organizando e quero relembrar 3 episódios na vida do patriarca Jacó, desejando que essas 3 realidades na vida daquele homem de Deus se repitam na história dessa igreja. Primeiro episódio em Gênesis 28, 17, quando ele fugia da casa de seus pais, com 71 anos de idade, ele tem uma visão, ele tem um sonho, Deus se revela a ele. Quando ele acorda, ele batiza aquele local de Betel, casa de Deus. Diz: quão tremendo este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. A minha oração é que este lugar seja Betel, onde as pessoas vejam Deus, conheçam Deus, escutem as promessas de Deus. O segundo episódio acontece 20 anos depois, quando ele retornava para sua terra, já com família, com muitos bens, e ele passa pelo Vale de Jaboque, ali o Senhor mesmo luta com ele. Foi ali com 91 anos de idade que Jacó teve uma experiência verdadeira de conversão. Ele batiza aquele local de Peniel, quando ele disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A minha oração é que esse local seja o lugar onde as pessoas vejam a Deus face a face e sejam salvas. Anos depois, ele passou por uma grande crise. Sua filha foi desonrada, seus filhos promoveram uma chacina, as mãos cheias de sangue. E Deus deu uma ordem para Jacó: suba para Betel, limpe as mãos, tire as roupas sujas, abandone os ídolos. E ele sobe para Betel e ali constrói um altar ao Senhor. E ele batiza aquele local de El Betel. Ali ele não conheceu apenas a casa de Deus, ali ele conheceu o Deus da casa de Deus. E Deus ali deu a ele uma chance de recomeçar a sua vida. E esse termo em uma língua oriental significa: eu te abençoo outra vez. A minha oração é que este local seja um local de restauração, de recomeço para muitas pessoas. Dito isto, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 44, 3 a 5. Eu quero muito brevemente partilhar com vocês 4 lições aqui. Isaías 44, 3 a 5. Esse texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Há 4 verdades que eu quero aqui enfatizar. A primeira verdade, irmãos, é que o derramamento do Espírito, o avivamento espiritual, é uma promessa de Deus. A segunda verdade que esse texto deixa claro para nós é que o derramamento do Espírito, o avivamento, é uma necessidade da igreja. A terceira verdade que esse texto deixa claro é que o derramamento do Espírito, o avivamento, precisa ser buscado pela igreja. E a quarta verdade que esse texto enfatiza é que o derramamento do Espírito, o avivamento, traz resultados extraordinários para a igreja. Eu queria então, brevemente, olhar essas 4 lições do texto. Notem vocês que o avivamento aqui é uma promessa de Deus. E uma promessa, em primeiro lugar, segura, porque quem está prometendo aqui não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação, não é um concílio eclesiástico.
Quem está prometendo derramar o seu Espírito é o próprio Deus, e Ele não é homem para mentir, e o que Ele promete, Ele cumpre, e o que Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Isso é maravilhoso, porque entendo que a maior necessidade desta igreja e de tantas outras, é deste derramamento do Espírito. A igreja não avança na sua própria força, a igreja não evangeliza na sua própria força, a igreja não discipula na sua própria força, a igreja não cresce na sua própria força, a igreja precisa deste derramamento do Espírito. Foi o que Jesus Cristo disse para os seus apóstolos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou à igreja o Espírito Santo, e esta ordem não pode ser alterada. É promessa dele, é segura essa promessa. Mas se vocês perceberem, essa promessa também é abundante, porque o texto fala de derramamento, o texto fala de torrentes, o texto fala de algo profuso, abundante, caudaloso. Talvez o maior problema seu e meu é que nós somos tendentes a limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgamos que tudo quanto Deus quer e tem para fazer na nossa vida é o que nós já conhecemos e experimentamos. Isso é um perigo, um grande perigo, porque eu pergunto a vocês: quem é Deus? O apóstolo Paulo, quando orava na sua carta aos Efésios, ele orou para que a igreja fosse tomada de toda a plenitude de Deus. Se você se lembrar dos atributos incomunicáveis de Deus, diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente, é soberano, é maior que tudo quanto Ele criou. Esse vasto universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é menor do que o Criador, porque o Criador é transcendente. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você pensa que esse pedido é audacioso demais, Paulo complementa no verso seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos. Posso lhes garantir que Deus tem mais para a igreja, Deus tem infinitamente mais para a igreja, e nós não podemos nos conformar com uma vida medíocre, rasa, pobre, se nós temos toda a suprema grandeza do poder de Deus à nossa disposição. Segunda verdade que esse texto retrata, irmãos, é que o avivamento é necessidade da igreja. Notem comigo ainda no verso 3, que dos diversos símbolos que o Espírito Santo tem, e é representado por eles, como por exemplo o hálito, o vento, o azeite, o fogo, a pomba, aqui o Espírito Santo é ilustrado e representado pela água. E por quê? Para nos ensinar uma lição vital. Por exemplo, vocês que alguns aqui certamente vieram do campo como eu, afeitos à agricultura como eu, sabem que você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos e espaçosos, e tecnologia que não dá problema na hora de cantar o coral. E você até pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eloquentes, você pode ter crentes instruídos, mas sem a obra do Espírito Santo não tem vida na igreja. Concordo com o pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse o seguinte: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer seja salva sem a obra e sem o poder do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos confiar no nosso conhecimento.
na nossa bandeira teológica, na placa da nossa igreja, na pujança da história da nossa denominação. Nós não podemos confiar na nossa tradição religiosa. Tudo isso é bênção, tudo isso é importante, tudo isso é vital, tudo isso nós devemos guardar com o maior carinho, mas sem o poder do Espírito Santo a igreja não avança. Sem a unção do Espírito Santo não há virtude para pregar. Sem o poder do Espírito Santo não tem santidade na igreja. Sem a obra do Espírito Santo não tem conversão na igreja. Sem a ação do Espírito Santo não tem restauração na igreja. Sem o poder do Espírito Santo não tem visão e nem tem avanço missionário na igreja. Nós dependemos do Espírito Santo. Só Ele pode fazer a sua obra avançar. Nós precisamos ter essa plena consciência. A terceira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, está no versículo 3 ainda, é que o avivamento ou derramamento do Espírito Santo precisa ser suplicado pela igreja, porque o texto diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que ele está ilustrando o derramamento do Espírito Santo com duas imagens. Pode ficar à vontade, pastor. Precisa de algum expediente? Vocês estão preocupados com alguma coisa? Hã? O pessoal lá fora. Fique à vontade, pastor. Notem vocês que há duas imagens aqui. Primeiro, terra seca. Segundo, sedento. Eu não sei se você vem de uma região, ou sua família é de uma região desertificada, como partes do sertão brasileiro. Eu prego já há 15 anos na Consciência Cristã, na Paraíba, todos os anos, na abertura daquela conferência. E às vezes quando chego lá em Campina Grande, a terra está nua, rachada, o gado morrendo de fome e de sede. A terra está bramando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água. A sede é pior do que a fome. Se você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, 2 dias, 1 semana, 20 dias, alguns até 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede suga você. A sede mata você. Quando a igreja haverá de experimentar um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Desesperadamente desejando Deus. Clamando a Deus como a maior necessidade da sua vida. Quando você olha e até frequenta algumas reuniões de oração hoje, via de regra, nós somos o centro da reunião de oração. Pedimos para nós, somos o alvo de todos os pedidos, queremos as bênçãos de Deus, queremos saúde, queremos prosperidade, queremos livramento, queremos bênçãos, queremos para nós, porque nós somos o centro. Se você olhar a história da igreja e também as páginas bíblicas que tratam de avivamento, esse momento vem é quando o povo tem sede de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Avivamento não é sede da bênção, avivamento é sede do abençoador. Por isso não há avivamento sem despertamento para a oração. Todos os avivamentos bíblicos e todos os avivamentos da história foram precedidos quando a igreja teve sede de Deus e começou a buscar a Deus desesperadamente. Foi assim no passado, é assim ainda hoje. Eu tive a bênção de visitar alguns locais onde aconteceu o avivamento. Talvez o que mais marcou a minha vida de todos foi na África do Sul, na missão Quacisabanto, onde aquele povo orou 14 anos por um avivamento. Eles se reuniam e se reuniam e se reuniam para buscar a Deus, para acertar a vida com Deus, para chorar diante de Deus. Nos últimos meses, eles reuniam-se 3 vezes por dia. A convicção de pecado que Deus foi trazendo sobre eles era tal que eles não conseguiam mais orar, só chorar. Depois de 3 meses de lágrimas, o Espírito Santo foi derramado sobre eles.
Os feiticeiros saíam correndo e vindo com pressa para acertar a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 5, 10, 15, 20, 30 pessoas na porta de cada um com pressa para acertar a vida com Deus. Visitei ali um templo, numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo. Porque ali teve um povo que teve sede de Deus, que buscou a Deus com toda a força da sua alma. É da mais alta importância essa igreja que está recomeçando a sua jornada, compreender que nós precisamos de Deus mais do que das bênçãos de Deus. E se nós clamarmos aos céus, se nós formos terra seca, se nós estivermos sedentos, o Espírito Santo há de ser derramado sobre nós, e nós haveremos de ser sustentados e fortalecidos pelo seu poder, e essas paredes vão ter que ser alargadas, e esse espaço vai ter que ser ampliado, e centenas de pessoas hão de vir, e hão de ser salvas para a glória de Deus. Amém. Mas eu quero concluir, irmãos, com a última lição. O avivamento, o derramamento do Espírito, ele traz resultados extraordinários para a igreja. E 2 resultados são aqui muito claramente notados. O primeiro deles é que quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre a igreja, há um crescimento numérico expressivo. Versículo 4 diz: e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Amados, leia a história dos avivamentos. E você verá que em tempos de avivamento, Deus pode fazer mais num dia do que nós conseguimos fazer em anos de trabalho na força do braço da carne. Pense em São Paulo. Uma cidade hoje que a região metropolitana já passa de 20 milhões de pessoas. Pensa quanto povo Deus tem nessa cidade. Pensa quantas necessidades, quanta gente aflita, quanta gente desesperada, quanta gente pensando em suicídio, quanta gente recorrendo à feitiçaria, quanta gente prisioneira dos vícios, quantas ovelhas de Jesus Cristo precisando ouvir a voz do pastor. E se Deus se agradar de nós, irmãos, se o Espírito Santo de Deus agir, sabe o que vai acontecer? Esses descendentes de Abraão vão brotando com salgueiro junto às correntes das águas. Deus vai trazer aos borbotões, as pessoas vão fluir como esse salgueiro junto às correntes das águas. O crescimento da igreja vai ser exponencial, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz em tempos de avivamento. Mas notem vocês, que não é apenas um crescimento numérico exponencial, mas é um testemunho dos crentes, com ousadia. Verso 5 diz: um dirá eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro escreverá na própria mão eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Sabe o que significa isso? É que os crentes vão se levantar para dar testemunho. É que cada crente, jovem, criança, adolescente, junior, homem, mulher, velho e jovem, todos vão se levantar e dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Na farmácia, no supermercado, no comércio, na indústria, no hospital, na universidade, na escola, por todo canto, por todo lado, eles vão levantar-se para dar testemunho de que eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não tem crescimento de igreja sem testemunho do Evangelho. Não tem colheita sem semeadura. Se a igreja quer crescer, não basta o pastor pregar todo domingo no púlpito, isso é pouco demais. É necessário que cada membro dessa igreja saia pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas avenidas, por todo canto, para dizer: eu sou do Senhor. E não tenha dúvida, amados irmãos, que quando o Espírito Santo dá poder, os corações são derretidos, os olhos espirituais são abertos, o tampão é tirado dos ouvidos, e conversões genuínas e abundantes vão começar a acontecer para a glória do seu nome. Então é hora da igreja se levantar, é hora de cada crente se posicionar. E a minha esperança, pastor, é que os melhores dias que essa igreja já viveu até hoje, sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer nesta igreja e através desta igreja daqui para frente, para a glória de Deus. O avivamento é promessa de Deus, é necessidade da igreja, deve ser buscado pela igreja, e ele vai trazer resultados extraordinários para a igreja. Que Deus nos abençoe.